Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, irmãos? Nós vamos refletir no tema, a ação soberana de Deus. Vamos ler o texto bíblico em Jeremias, no capítulo 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. A soberania de Deus é o exercício da sua supremacia, a razão pela qual ele não consulta ninguém além do beneplácito da sua vontade. A Bíblia descreve a soberania de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 15, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A soberania de Deus se expressa na realização do seu plano para a história, mesmo imperceptível. No livro de Salmos 33, versos 10 e 11, Senhor, desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus sabe todas as coisas. Em Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Soberania de Deus é exercício da sua supremacia, a razão pela qual ele não consulta ninguém além do beneplácito da sua vontade. A soberania de Deus é uma característica de Deus, faz parte da essência da existência de Deus. A soberania de Deus significa que Deus é tudo e eu estou submisso a Deus. Disse Spurgeon: não existe atributo de maior conforto aos seus filhos que o da soberania de Deus. Nas condições mais adversas, em provações mais severas, eles creem que a soberania ordenou as aflições, que a soberania os governa e que a soberania os santificará. Não há perigo de Deus perder seu trono, nem precisa da permissão de ninguém para reinar. Ele é o único que tem o direito de agir pela sua própria glória. A soberania de Deus significa que ele fez o que lhe agrada. Deus tem controle sobre tudo de acordo com a sua vontade e para o louvor de sua glória. A ação da soberania de Deus na criação. A soberania de Deus se expressa na criação do mundo. Por meio do profeta Jeremias, Deus declara em Jeremias 27, 5: sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra, e a dou a quem me apraz. Cremos, ensinamos e confessamos que Deus criou o mundo do nada com a sua palavra. E sendo assim, Deus criou o mundo com propósitos. Deus, com a sua palavra, criou tudo em 6 dias. E no seu tempo, pois ele é o autor do tempo, enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar do tempo da maldição. E nesse tempo em que estamos vivendo, muitas pessoas estão sendo tentadas a deixar Deus de lado, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Encontramos em 2 Coríntios 4:4. Estamos certos de que o Criador do mundo é Deus e tudo que Ele fez é bom. O pecado que corrompeu e corrompe esta criação foi e é combatido pela palavra criadora, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A Bíblia afirma que Deus é o Criador. Deus criou o universo a partir do nada. Em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Antes de o universo ser criado, nada existia, exceto Deus Trino. Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Somente Deus é autoexistente e tudo mais é dependente dele. Deus criou o universo espontaneamente. O Deus Trino, que é autossuficiente, decidiu espontaneamente em criar todas as coisas. Em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ação soberana de Deus no ato de governar tudo que existe. Todas as coisas são governadas pela providência de Deus. Cremos que tudo que há no céu e na terra e todas as criaturas é preservada e governada pela providência deste Deus sábio, eterno e onipotente, onipresente e onisciente. O rei Davi testifica acerca desta soberana vontade de Deus de governar e declara no livro de Salmos 113, verso 4 a 6, excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Também no livro de Salmos 139, verso 5, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Verso 8, se eu subir ao céu, lá estás, e eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Todos quantos blasfemam, dizendo que Deus está ocupado com os céus e nem nos vê, nem vê nossos interesses, nem cuida de nós. No livro de Salmos 94, 3, 7 a 9, Senhor, até quando exultarão os perversos? Dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei os estúpidos dentre o povo e vós insensatos, quando sereis prudentes. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E quem formou os olhos, será que não o enxerga? Deus é o Rei soberano em seu universo. Ele está no controle de tudo, de todos. Deus reina em todo lugar, em todo tempo, seja tempo bom ou ruim. Deus está no comando de todas as coisas. Sabe por quê? Deus não precisa pedir conselho a mim nem a você, ou seja, a ninguém. Somos exortados pela Bíblia para não apenas nos submetermos às autoridades instituídas, mas também para orarmos por aqueles em posição de autoridade, para que governem em concordância com a vontade de Deus. Em 1 Timóteo 2, 1, 2, acima de tudo, recomendo que se faça preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, embora o permita. Na verdade, em algumas situações, como nos afirmam as Escrituras, Deus não apenas o permite, mas promove aquilo aos olhos humanos pode parecer um mal, como por exemplo o grande dilúvio ou a destruição de Sodoma e Gomorra. Talvez você tenha ouvido ou até você mesmo perguntado: por que Deus não intervém e impede o mal causado pelos homens? O homem pratica o mal por razões distintas, invariavelmente egoístas. Por outro lado, todo homem é dotado do livre-arbítrio para agir tanto para o bem como para o mal. É nesse contexto que devemos exercitar a confiança em Deus exortada pela Bíblia, pois somente Ele pode transformar os corações mais endurecidos e trazer o melhor de cada um à tona. Em Mateus 19, 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus
todas as coisas são possíveis. Para concluir, meus queridos irmãos, a ação soberana de Deus na criação, a ação soberana de Deus no ato de governar tudo que existe. Isaías 46, 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei. Acontecer o que planejei, isso farei. A soberania de Deus se expressa no seu empenho por nós, para cumprir o seu plano de nos abençoar com a salvação e com a vida eterna, com a plenitude de vida. Estas que são as suas principais promessas para conosco. Deus faz com que todas as coisas boas e ruins, previstas e imprevisíveis, cooperam para o nosso bem. Em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com os seus propósitos. A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glórias a Deus, meus queridos irmãos, que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.